Nossa mensagem de hoje é crucificação. Hoje é Santa Ceia. E foi através lá da cruz. Foi o preço que Jesus pagou lá na cruz. Ele aceitou ser crucificado, pregado, até morrer. A morte de cruz era a morte mais terrível e mais temida daquela época. E Jesus aceitou pagar o preço, no meu e no seu lugar. No meu e no seu lugar. Porque Ele precisava nos livrar da condenação eterna, através do perdão dos nossos pecados. Foi lá o preço que Ele pagou na cruz, para nos colocar em liberdade. E esse amor que nós temos que ter por Jesus, é isso que nós temos que carregar para o resto da nossa vida. O que Ele fez por cada um de nós. Ele morreu, deu a vida no nosso lugar. Para hoje nós podermos dizer, eu tenho a liberdade de me assentar com o meu Senhor, porque Ele já fez tudo por mim, em nome dEle mesmo. Nós vamos nos assentar à mesa com Cristo daqui a pouco, porque Ele nos deu essa liberdade para isso. Ele perdoou os nossos pecados. Ele pegou e cravou lá na cruz aqueles pecados que nos mantinham condenados à morte eterna, e não nos dava a liberdade de nós entrarmos na presença de Deus, e muito menos de nós falarmos com Deus. Mas hoje nós temos essa liberdade, aonde nós precisarmos, nos colocar na presença de Deus e falar face a face com o Senhor em nome de Jesus. Pastor, mas é fácil assim? Talvez por ser tão simples e fácil, mas é algo maravilhoso, que às vezes as pessoas não levam muito a sério, mas é real, irmãos. Isso é a pura verdade. Agora nós estamos na presença de Deus, nós estamos aqui na companhia do Espírito Santo, e Jesus se faz presente aqui agora, porque a sua palavra nos garante isso. Jesus ele disse aqui em Mateus, aonde tiver duas ou mais pessoas, reunidas, falando no meu nome, eu me faço presente no meio delas. Então eu não tenho dúvida que Jesus está aqui conosco, o Espírito Santo está aqui, e é essa certeza que nós temos que ter no coração, irmãos, que Jesus está aqui, e Ele já perdoou os meus pecados, não tem mais condenação para mim, e hoje eu sou livre para adorar a Ele, para orar a Ele, com a certeza no meu coração, que Ele me ouve, Ele me responde em nome de Jesus. Nós temos que carregar essa certeza no nosso coração, assim como eu tenho que ter a certeza que Jesus é comigo, eu tenho que ter certeza que eu estou salvo. E se eu morrer hoje, eu vou para a glória, em nome de Jesus. Não pode ter dúvida não, irmão, Ele já perdoou os meus e os seus pecados. Entregou a sua vida para Cristo, os seus pecados foram perdoados, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia lá na carta de 1 Pedro capítulo 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não aceite o inimigo vir colocar coisa na sua mente, dizendo que não é bem assim. É do jeito que a palavra diz. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre, você foi liberto. Jesus pagou um preço muito alto para que o inimigo venha colocar dúvida na mente dos crentes. Nós temos que ter muito cuidado e ter muita vigilância nesses dias, porque nós estamos passando por uma festa carnal, uma festa mundana mais terrível que pode existir, onde os demônios estão ali todos reunidos no meio daquelas pessoas. Ali tem pomba-gíria, tem principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Eles estão todos reunidos nessas festas do mundo que está acontecendo agora. Aquelas multidão que você vê ali, todo mundo ali, se drogando, bebendo, se prostituindo ali no meio da rua, ali está cheio de demônios. E a igreja de Cristo não pode parar de vigiar, não pode cessar de orar, irmãos.
A igreja de Cristo tem que estar sempre, de joelho, em nome de Jesus. E nessas passagens principalmente, porque o bicho está agindo com todo o seu exército, para ceifar o maior número de pessoas possível. Mas não é ceifar aqueles que já estão na mão dele, porque a hora que ele quiser, ele ceifa. Ele está levando os crentes para o meio do carnaval. Crentalhada está tudo lá infiltrada no meio. Ninguém está me vendo mesmo? Quem é que não está vendo? Pastor, mas será que crente vai para pular o carnaval? Será? Está lotado de crentes. Ah, mas eu vou na igreja, mas também eu vou no carnaval. O que é que um crente vai fazer no carnaval? Não é crente, quem é crente de verdade não participa das festas do mundo. Assim como Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 4. Então, se alguém se diz que vai na igreja, mas vai frequentar essas festas do mundo, pode ter certeza que o amor de Deus jamais esteve no coração dessa pessoa. O mundo sim, o amor de Deus não. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 24. Aqui tem a prova que nós não podemos aceitar nenhuma condenação mais nas nossas vidas. Veja só. Levando ele mesmo em seu corpo, falando de Jesus, os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos o quê? Sarados. Já era. Então nós precisamos tomar posse da palavra de Deus e assumir a nossa posição, quem somos no Senhor Jesus. O Senhor Jesus lá na cruz, Ele pegou os meus pecados e os seus e cravou lá na cruz, e falou: agora, a partir de hoje, que você entregou a sua vida para mim, não tem mais condenação na tua vida, demônio nenhum pode te condenar, em nome do Senhor Jesus. Precisamos carregar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração, para no momento que vier aqueles maus pensamentos, ou vir aquelas ideias do cão, trazer as lembranças do passado, você fala: eu não vivo de passado, eu vivo de presente. Eu não olho para trás, eu olho para frente, porque eu aprendi com o meu Jesus, olhar sempre para o alvo, que é Ele. E se eu estiver olhando para Ele, eu nunca vou cair em nome do Senhor Jesus, cair nas ciladas do Satanás. Todos os dias Ele arma para mim e para você, todos os dias. Nós caímos se nós quisermos, porque nós temos o Espírito Santo que nos capacita a não deixar nós cairmos no engano. Essa é a diferença de quem anda com Jesus. Essa é a diferença de quem realmente é um verdadeiro crente, cristão. Tem o Espírito Santo, e é Ele que nos capacita para não deixarmos entrar na carne. É Ele que nos capacita para isso, Ele que nos alerta. Foi para isso que Jesus enviou, para que nós não ficássemos sós. Até nisso você vê que Deus é tão maravilhoso que Ele preparou tudo de bom para nós. Até mesmo aqui falando, humanamente falando, Deus ele diz que o homem, não é bom que o homem viva só. E você vê que Deus é tão bom que até humanamente falando, ele falou para o homem se casar para não viver só. Porque o homem sem se casar, ele corre muito perigo de cair nas tentações. E ali Jesus, Ele diz que Ele iria, mas Ele enviaria quem? O Espírito Santo para ficar conosco todos os dias. Por quê? Porque Ele sabe que o crente não pode viver só, sem a companhia do Espírito Santo, sem alguém ali perto para estar ali, guiando, alertando, orientando, dizendo: não é por ali, é por aqui. É assim que o Espírito Santo está todos os dias nos guiando, nos falando conosco, alertando, dizendo: o perigo, isso aí você não pode, isso aí é perigoso, não avance o farol vermelho. O Espírito Santo é uma pessoa, não podemos esquecer disso.
Ele tem sentimentos e nós precisamos lembrar que Ele é uma pessoa e Ele está conosco para nos ajudar. Todos nós temos que pedir: Espírito Santo, me ajude, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Temos que lembrar que nós temos Ele conosco, não podemos esquecer. Temos que orar ao Pai em nome de Jesus, sim, mas tem que lembrar que tem alguém conosco especial, que é o Espírito Santo de Deus. Ele não pode ser esquecido em momento algum, senão ele vai ficar triste, vai ficar magoado, porque nós não estamos dando atenção para ele, e ele quer a nossa atenção. E se eu tenho esse cuidado de dar atenção para o Espírito Santo, com certeza eu vou crescer espiritualmente e vou ser um grande homem, uma grande mulher de fé em nome de Jesus. Porque ele está vendo que eu me preocupo com ele, eu tenho cuidado com ele, tenho zelo por ele, porque eu sei que eu não posso viver sem ele, porque sem ele eu não tenho direção nenhuma na vida. Se o Espírito Santo for retirado de nós, a primeira coisa que nós vamos fazer é voltar para a lama, da onde nós saímos. E Deus não quer isso, por isso que Jesus falou: eu vou, mas não deixo vocês sozinhos não. Ele prometeu para os seus discípulos, para os apóstolos, e essa promessa é para mim e para você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E o versículo 25 diz: como nós éramos antes, porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, nós se voltamos para Cristo, Ele nos recebe e agora somos ovelha do seu pasto, somos ovelha do seu rebanho em nome de Jesus. E quem cuida de mim e de você é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Somos cuidados por Ele. O Paulo, ele diz lá em Filipenses: não se preocupe com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Ou seja, não se preocupe. Pastor, como é que eu não vou me preocupar? Quem foi que disse para não se preocupar? Foi o pastor ou foi o sumo pastor Jesus? Foi Jesus. Então eu seguro a palavra dele. Vou fazer a minha parte, vou fazer o que está dentro da minha capacidade. O que eu não puder, eu não vou me preocupar. Não vou deixar nada tirar o meu sono, a minha paz. Porque o meu sumo pastor disse para eu não me preocupar. Isso é confiança na palavra de Deus, isso é crer naquilo que Jesus fala, e quando nós cremos, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Ele disse que tudo é possível que crê. Então, quando eu vou até onde eu posso, aquilo que eu não posso, eu vou entregar nas mãos dele. E ele vai fazer aquilo que eu não posso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Confiança. Eu preciso confiar naquele que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, é o nosso Jesus. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Deus vai fazer capítulo 1, versículo de número 1. Aqui fala do testemunho de João, capítulo 1, versículo 29. João testemunhando do Senhor Jesus. Versículo 29 diz: e no dia seguinte João viu Jesus. Quem é que João viu? Jesus. Aqui João está dando um testemunho que Jesus é real, ele veio em carne, que nem nós aqui, ó, como homem. E ele diz aqui, ó:
No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o que mesmo? Que tira o pecado. Foi por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho, para que as pessoas cheguem ao conhecimento dele, e só ele tem o poder de perdoar pecados, de tirar o pecado das pessoas. Aí João continua falando no versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ou seja, João está testificando, depois de mim, João sabia, pelo Espírito Santo, João ainda não tinha visto Jesus. Ali foi a primeira vez que João vê Jesus face a face. Mas o Espírito Santo já tinha revelado a João. Os irmãos lembram que João foi batizado no ventre da sua mãe? Os irmãos lembram dessa passagem? Quando a Maria chega, que se coloca diante da Isabel, o menino faz o quê? Ele estremece ali na barriga da Isabel. Ali foi o momento que João foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Ou seja, a presença de Jesus no ventre da Maria enche aquele menino de unção. E ali João, ele nasce, o Espírito Santo já revela para ele que ele iria pregar as boas novas, pregar o Evangelho, e ele ia ser o que ia abrir o caminho para que outro que vinha depois dele, esse era aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João testemunhando aqui. E aí no 31, e eu não conhecia, aqui ele dizendo, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito Santo descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. Veja que o João aqui, ele está dando um testemunho presencial, ocular, que ele viu tudo o que aconteceu. Ele está dizendo, Jesus é real, ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas pastor, mas Jesus precisava ser batizado com o Espírito Santo? Ele era Deus, mas ele deu o exemplo que todos aqueles precisam ser revestidos do poder de Deus. O 33, eu não conhecia mais o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vieres descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eita glória! João ali, ele tem um testemunho cabal. Ali ele diz, ninguém me contou, isso não é história, isso eu vi passo a passo o que aconteceu. Quem me revelou que viria esse ser, e ele é o Filho de Deus, foi o próprio Espírito Santo que revela para João, que ele ia abrir caminho para que Jesus viesse e pregasse o Evangelho da salvação em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, nós presenciamos Jesus ensinando. Ali tem parábolas que Jesus ele fala em Mateus, e ali tem as bem-aventuranças, ali tem o sermão da montanha, vários sermões tem ali quando Jesus começa em Mateus pregando o Evangelho. Jesus sai do Evangelho de Mateus, você vai para o Evangelho de Marcos. Ali Jesus, no Evangelho de Mateus ainda, você vê Jesus calmo,
Jesus, aquele Jesus calmo, aquele Jesus levando a palavra, levando a mensagem, dando sermão para as pessoas, aquelas multidões, ele instruindo as pessoas na palavra. Houve alguns milagres em Mateus, sim, mas quando ele chega no Evangelho de Marcos, ali você vê algo mais apressado do Senhor Jesus. Ali Jesus já começa fazendo o quê? Expulsando os demônios, curando os enfermos, abrindo os olhos do cego, levantando os aleijados. Ali você já vê um Jesus mais apressado em tirar as pessoas do sofrimento. Primeiro, em um evangelho, você vê Jesus preparando, no outro evangelho, você já vê Jesus ali agindo, expulsando os demônios, os milagres acontecendo, botando o demônio no seu devido lugar. E foi para isso que ele veio, e é para isso que ele deixou esse evangelho, para ser ensinado para as pessoas, para ir pregar às pessoas, dizer que o evangelho ele é o poder de Deus agindo na vida daquele que crê. E esse poder de Deus, ele está unido ao Espírito Santo, esta palavra unida ao Espírito Santo, para curar, salvar e libertar as pessoas, em nome de Jesus. Este evangelho aqui, que o mesmo evangelho que Jesus começa lá em Mateus, ele termina no Apocalipse, ele diz, eu sou o começo e sou o fim. Ele é o começo e o fim. Jesus é aquele que ele começa a obra e ele termina em nome de Jesus. Ele começou a boa obra na minha e na tua vida e ele vai concluir em nome do Senhor Jesus. Não tem demônio que possa impedir, agindo Deus nada impedirá. O que precisamos é da liberdade, querer, confiar e ele vai cumprir as promessas do Senhor na minha e na sua vida, em nome de Jesus, na minha e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Não adianta o camarada espernear, não adianta o cara resistir, meu irmão, já está escrito, o nome dele já está ali, Muitos já tiveram o nome escrito no livro da vida, e pela desobediência, foi riscado. Mas, você vai perder a esperança? De jeito nenhum. Tem um ditado, isso não está na Bíblia, mas tem um ditado que a esperança é a última que morre. Tem um ditado que os mais velhos falam assim, mas nós não podemos jamais deixar a esperança morrer no nosso coração. Nós temos que continuar crendo, porque nós sabemos que nós temos um Pai, que tem todo o poder, e não é porque o nome desta pessoa foi riscado do livro pela sua desobediência e rebeldia, que tudo está perdido. Existe uma coisa chamada misericórdia e compaixão de Deus. Deus é misericordioso. Lá em Lamentações, capítulo 3, não lembro o versículo, mas depois pode procurar lá, que você vai achar essa passagem, que lá diz assim, que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos todos consumidos. Então, mesmo que essa pessoa, ela desobedeceu, hoje ela resiste, isso tem um monte de gente que estão assim, na nossa família tem gente que está assim, pessoas que andaram um certo tempo com Cristo, e depois simplesmente elas se esfriaram na fé, perderam a vontade de buscar a Deus, acharam que os amigos, os colegas e as coisas do mundo é mais atrativo, e por causa disso eu não vou mais na igreja. Vai sim, todos eles vão se voltar para Cristo em nome de Jesus, os nomes deles vão ser reescritos no livro da vida em nome do Senhor Jesus. Aquele que começa a boa obra, ele não deixa pela metade, meu amado, minha amada. O inimigo, ele trabalha para manter essas pessoas fora do reino de Deus. Eles não estão fora, eles vão estar dentro do reino dos céus, porque eles pertencem à nossa família, e nós oramos todos os dias, e a oração de um justo, ela pode muito. Não desista, não desanime, e não dê a causa por perdida. Levanta a tua voz, você serve a um Deus poderoso, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Na hora certa,
ele se volta para Cristo em nome de Jesus. Cada uma das minhas e das suas orações, Deus, Ele honra. Ele honra as nossas orações, que nós acordamos madrugada, 3 horas da manhã, para chorar diante dEle, porque por aquela alma que resiste. Continue fazendo a sua oração sincera. Entrega nas mãos do Senhor. Esta alma é de Deus. Ela não pertence ao mundo e muito menos a Satanás. Ela foi comprada por um preço muito alto. Jesus pagou o preço por ela. E ela vai ser resgatada de volta em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não importa se é filho, se é marido, se é vós, não importa a idade, ele vai voltar. Ele vai voltar. Em nome de Jesus. Determinando alguma coisa, você te afirme. Bota a fé em ação. Seja forte e corajoso. Não desista. Amém, queridos? Para encerrar, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, estar unidos na fé. Nós precisamos nos unir na fé como igreja. A sua causa é a minha causa. O seu problema é o meu problema. O problema seu é meu. O problema do irmão ali é de todos nós, em nome de Jesus. Não pense que você está sozinha, não. Você tem que clamar, tem que falar. Fala com o pastor, fala com a irmã. Vamos orar, traz o problema para nós. Nós vamos batalhar juntos, nós vamos vencer em nome de Jesus. Não queira vencer o problema sozinho, que a sua força vai acabar se enfraquecendo. Mas quando nós estamos unidos, o que é que a palavra de Deus diz? As portas do inferno não prevalecem. Muitas das vezes nós somos tímidos. Não seja tímido, meu amado, minha amada. O Espírito Santo está falando com a igreja inteira nessa noite, em nome de Jesus, irmãos. Está nos ensinando como é que nós temos que vencer os problemas, vencer as dificuldades, vencer os dias difíceis. Não é sozinho não, é unidos. A igreja de Cristo unida. Quem é a igreja de Cristo? Eu e você. Quando nós unimos por uma causa, vai acontecer do jeito que Deus quer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Hebreus 9, não é isso que eu falei? Hebreus 9, versículo 28, acho que é isso, deixa eu ver aqui. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Pastor, mas Jesus não morreu por todos? Aqui, morreu. Mas aqui, o texto diz que Jesus, para tirar o pecado de muitos. Por que muitos? Porque nem todos vão crer nele. Não existe aqueles incrédulos, aqueles que acham que Deus não existe. Então, essas pessoas não vão ser salvas, porque eles acham que Jesus não existe. Todo aquele que rejeita o Senhor Jesus, ele está dizendo que o sacrifício que ele fez na cruz, para essa pessoa que rejeita, foi em vão. Por isso que aqui o texto diz que ele morreu para muitos, não para todos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui o texto diz que Jesus ele vai aparecer pela segunda vez. Qual foi a primeira? Primeiro ele já veio. Agora ele vai vir na segunda, resgatar a igreja. Lembra daquela parábola que foi pregada acho que foi a semana passada, daquelas 10 viúvas, 10 virgens prudentes e daquelas 10 loucas lá, aonde Jesus faz uma parábola, dizendo para que estejamos vigilantes, porque não sabemos a hora que virá o noivo. Então, ele vai vir pela segunda vez. E como nós não sabemos o dia nem a hora, nós temos que fazer o quê? Estar preparados, atentos.
O Brasil está em revolução com essa desgraça dessa festa mundana. Mas a Igreja de Cristo não pode se desligar um segundo da sua vida espiritual com Deus. Porque é no momento que o mundo está, tudo envolvido, a igreja tem que estar envolvida com as coisas de Deus em nome de Jesus. As pessoas que não têm Deus estão envolvidas com as coisas do mundo. E é isso que o diabo quer, distrair ela com as coisas dele. Mas o Espírito Santo diz: fica atento, alerta, vigia, para não cair também nessas ciladas do inimigo. E aqui o texto diz que Jesus vai vir pela segunda vez. E não está longe dele vir buscar a sua igreja. Amém, queridos? Então, a mensagem é vigiar. Vigiar, porque nós não sabemos a hora, nem o dia que ele vai vir.